O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Que Deus esteja presente. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André, e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida, perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado. E que direi? Pai, livra-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão que aí estava ouviu. Dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam: foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora, o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for elevado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para significar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês que nos acompanham agora pelo canal no YouTube e pelo Facebook, a primeira leitura tirada do livro do profeta Jeremias fala que Deus fará com o seu povo, e fez com todos nós, uma nova aliança. Se a aliança antiga foi escrita em pedras, os 10 mandamentos dados a Moisés foram postos em 2 tábuas, as tábuas da lei. Esta aliança que Deus faz conosco agora é escrever com seus dedos de artista
a sua nova lei no nosso coração. É na carne do nosso coração que Deus agora inscreve a sua nova aliança. Um coração que não deve ser, portanto, de pedra, mas de carne. Um coração onde Deus deixa a sua grafia. Deus é um escritor. E no coração da gente Ele escreve a sua lei, que é o amor. Essa é a nova aliança. Que não venha uma lei de fora, nem de cima, nem de baixo, nem de canto algum. Não é uma lei amarrada nos nossos pulsos, nem à frente da nossa testa. É uma lei que parte de dentro. Uma lei que, portanto, assegura a nossa realização. Assegura que, seguindo-a, nós encontraremos o melhor de nós mesmos. Seremos, enfim, humanos. A lei que vem de fora subjuga, escraviza. A lei que vem de fora culpabiliza. Se não cumprida, ela é fonte de castigo. É por essa lei que o povo é controlado, amedrontado. Não pode ser livre, mas a lei que Deus inscreve no nosso coração, o amor, essa nos liberta. Nos faz gente. E é por essa lei que nós dispensamos os mediadores entre nós e Deus. Não há pontes. É Deus mesmo que em nós cria uma ponte com Ele. Muito cuidado. Há muita gente que quer se colocar entre nós e Deus como caminhos irrevogáveis. Quantos são, por exemplo, os religiosos, ministros ordenados, padres, bispos, papas, que quiseram não ser um caminho para Deus, mas Deus mesmo na nossa vida? Os intermediários irrecusáveis, irremediáveis. Os que nos interpretam e interpretam a Sagrada Escritura, os que impõem leis. Os que querem, entre nós e Deus, barrar inclusive o nosso acesso. Muitas vezes a religião funcionou assim. Muitas vezes os reinados deste mundo funcionaram assim, querendo ocupar o lugar de Deus. Pois a lei que Deus mesmo escreve no nosso coração permite um conhecimento de Deus desde dentro. A gente não conhece Deus como um objeto de estudo. Não é um objeto que a gente olha e entende. A gente conhece Deus não é com filosofias, tampouco com teologias. A gente conhece Deus agora de dentro, quando a gente vive o amor. O amor é o maior conhecimento de Deus. E neste conhecimento não é necessária nenhuma interposição, nenhum intermediário. É o Espírito Santo de Deus mesmo quem nos permite esse conhecimento de Deus de dentro, a partir do amor. E quando a gente vive isso, enfim, a gente conhece, reconhece o Senhor. Qual é o sentido, portanto, de religião? Qual é o sentido, portanto, de ministros religiosos? O sentido é que eles nos mostrem o único, a única ponte, o único que é capaz de nos dar o conhecimento de Deus, o rosto de Jesus Cristo. Que eles nos apresentem para Jesus,
pois é em Jesus que a gente encontra a liberdade do Espírito de conhecer a Deus a partir do amor. Se não fazem isso, não tem função nenhuma. São completamente dispensáveis. O Salmo, completando a primeira leitura, ainda diz: criai em mim um coração que seja puro. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me um espírito decidido. Na imensidão do vosso amor, purificai-me. É o Espírito que vai trabalhando tudo isso em nós. É a ação de Deus em nós que vai preparando o nosso coração, tornando-o cada vez mais receptível a esse conhecimento de Deus. Encontrar com Jesus é encontrar uma vida que conhece a Deus profundamente. Encontrar-se com Jesus é encontrar uma vida que nos ensina quem é Deus. Encontrar-se com Jesus é encontrar o rosto de Deus. Quem encontra com o Filho, encontra com o Pai. E quem conhece a Deus de dentro, pelo amor, conhece o Filho. E conhece o Pai. Pois o próprio Espírito de um e de outro, o Espírito Santo, é o amor. Outra coisa não é o que Jesus faz, senão nos mostrar amor. O Evangelho de hoje usa uma linguagem apropriadíssima para nos falar qual é o amor de Jesus Cristo. Diz-nos assim o Evangelho: naquele tempo, certos gregos, pessoas convertidas ao judaísmo, foram ao templo. É muito interessante isso. Foram ao templo. O templo é reconhecido como uma casa de Deus, como uma casa de oração, e eles foram para adorar a Deus durante a festa, diz o Evangelho. Mas, na medida que eles vão ao templo, há um desvio no caminho. Um desvio no caminho que não vai para o templo, mas vai até Filipe, um discípulo de Jesus, que era de Betsaida, a terra da pesca. Não vão ao templo. Não vão àquela casa que já não é mais casa de oração, que já não é mais casa de Deus, que se transformou numa casa corrompida, onde só se pensa em dinheiro, e onde não rola vida, mas rola morte, porque rola sangue. Não vão ao templo, mas vão a Jesus. Vão atrás de Filipe e dizem: queremos ver Jesus. Esse deve ser o desejo de todo cristão. Podendo ou não podendo ir a templos, com portas abertas ou portas fechadas, porque isso é relativo. O que importa é querer ver Jesus. O que importa é querer pôr os olhos na vida de Jesus. E muitas vezes nos templos não se vê Jesus. Muitas vezes o que se vê nos templos, ainda hoje, é o desejo macabro, é o descalabro da vontade de poucos, é o ódio, é a competição, é o descuido completo pela vida. É preciso procurar ver Jesus. E quem é Jesus? Filipe vai levar até André, e André vai levar até Jesus. E Jesus começa a dizer qual é a sua hora. É muito interessante perceber. Jesus acabou de entrar em Jerusalém. Jesus acabou de entrar montado num jumentinho. Jesus não é encontrado como alguém bem-sucedido. Ele podia estar cantando a sua vitória,
O povo acabou de receber ele com ramos, chamou ele de filho de Davi. O povo está em polvorosa, de fato achando que ele vai fazer o reino de Deus acontecer com a força. Eles podiam encontrar um Jesus determinadíssimo a manter a sua boa fama. Mas Jesus não engana ninguém. O que ele mostra, pelo contrário, é que sua vida não é sua. Sua vida é entregue. Sua vida é doação. Se um grão de trigo cai na terra e não morre, não produz frutos. Vejam, Jesus não está mandando ninguém morrer. Não é um gosto pela morte o que Jesus tem. Não transformemos Jesus num masoquista que gosta de dor, que procura cruz, que quer sofrimento. Um Jesus resignado, acomodado, vou morrer mesmo, antes agora do que depois. Não transformemos Jesus num corajoso, audacioso, heróico, que negando a realidade, a dureza da morte, vai irresponsavelmente em direção a ela. Jesus não é assim. Não é à toa que a segunda leitura nos mostra um Jesus angustiado com a morte. E o Evangelho também. Estou angustiado. Jesus não quer a morte. Jesus quer vida. E sua vida vai ser entregue para produzir frutos de vida. Sua vida vai ser entregue para que não haja mais morte. Jesus doa a sua vida como quem enfrenta os poderes da morte. É preciso ter coragem para enfrentar os poderes da morte. Às vezes eles podem estar vestidos de túnica. É preciso ter coragem para enfrentar os poderes geradores de morte. E Jesus doa a sua vida, não por amor à morte, mas por amor à vida. Jesus doa a sua vida para que os frutos sejam a salvação, a fraternidade, a justiça, a solidariedade, finalmente, acontecendo em nosso meio. Que nós sejamos capazes de enfrentar cruzes também. Por causa do medo, a gente não enfrenta certas cruzes. Por causa da comodidade, por causa da crítica, do julgamento alheio, por causa do que os outros vão falar, a gente guarda a própria vida. A gente conserva a própria vida a todo custo. Doar a própria vida é enfrentar, fazer face aos poderes da morte, como Jesus fará. Pai, livra-me desta hora, não é o que ele diz. Foi para esta hora que ele veio, para glorificar o Pai. O que glorifica o Pai? O Pai gosta de sangue? O Pai gosta de morte? O Pai, por acaso, gosta de uma irresponsabilidade, de uma coragem irresponsável, de uma audácia que não pensa, que não reflete, que tenta a Ele? Tem muita gente que tenta a Deus, que acha que Deus vai criar uma espécie de imunidade, de redoma, que desresponsabiliza a gente das nossas ações. É isso que o Pai quer? O que glorifica o Pai? O que glorifica o Pai é que o homem viva. E porque Jesus é fiel ao seu Pai, fiel ao amor, diante daqueles que geram morte, ele dá um sentido para a sua cruz. Qual é o sentido que Jesus dá para a sua morte? Ninguém me arranca a vida
eu a dou por mim mesmo. Jesus se entrega e entrega o seu amor. Não pensemos que a entrega de Jesus é só na cruz. Jesus passou a vida inteira se doando, se entregando, caindo no coração das pessoas como grão de trigo que quer gerar frutos. Passou a vida se entregando até chegar o dia de sua entrega definitiva. Quem quiser segui-lo deve fazer o mesmo, doar-se. E para doar-se, meus irmãos, às vezes dói. Para doar-se, às vezes a gente precisa ir na contramão. Para doar-se, dói, porque nós temos que enfrentar os corações de pedra. Mas não nos aterrorizemos, porque o Espírito quer gerar em nós um coração de carne, capaz justamente de sensibilizar-se, de olhar para o sofrimento humano, de não se aterrorizar, de não ter pânico, mas de também não ser irresponsável. Amém.